Puxa vida! Mas está no Facebook. Vamos lembrar o seguinte, quem continuar com a gente, porque temos novidades para os próximos encontros. Vão ter mais encontros, então temos muitas novidades. Quem continuar com a gente, faz um favor, lembra o Ju no chat. Ju, você já começou a gravar? Você já começou a transmissão? Agora já, muito bem. Fechando a nossa parte. Mas hoje a gente não está fazendo pornografia no Facebook e não tiraram a nossa aula. Mas a gente está preparado aqui para entrar com cena de nude, mas para depois. A gente tem um novo bordão. Storytelling. Sabedoria demais chega a ser pornográfico. Sabedoria, né? Enfim, vamos em frente. Deixa eu fechar a minha coisa do storytelling. Vamos lá. Fechamos a nossa versão 9, então. Vou fechar isso. O que a gente gravou, a gente vai finalizar, tá bom? A gente vai finalizar e vai colocar no YouTube, que é mais fácil para ver. Vamos colocar umas imagens, terão ilustrações. Olha, que coisa! Tinha tudo planejado. Adivinha? Quem? Do Dimas! O Dimas, gente, colega de vocês. Muito obrigado, Dimas. Isso. Então, tem ilustrações, a gente vai finalizar e vai para o nosso canal no YouTube. Isso é 2. O texto. Vou fechar também o texto 9 e vou enviar para vocês o material, entendeu? O que é o texto 9? Esse texto que a gente está fechando e é o texto que vai estar gravado, né, no nosso podcast da Chapeuzinho Vermelho. Depois a gente pensa no nome disso, mas nessa leitura dramática da Chapeuzinho. Então, vocês vão poder, né, ouvir e vão ter a última versão do texto. Então, vamos lá. Chapeuzinho, edição. Todas as edições que eu fiz, eu gravei. Eu vou buscar uma forma de mostrar isso, tá, gente? Não sei como ainda, porque eu tenho que indicar, mas vou chegar lá, tô com esse material gravado. Então saibam que em algum momento eu vou chegar lá. Por quê? Porque todo este material faz parte da minha pesquisa dentro da arte de contar histórias, tá bom? Então, e também faz parte do material do storytelling, então vou chegar lá de volta e vou... Para de ficar enrolando, pessoal, porque tem muita surpresa hoje. Tem muita coisa pra gente fazer. Que história é essa? Que storytelling é esse? Muito bem, gente. A Arlete falou pornografia. Arlete, você não estava na última aula que a gente foi acusado? A gente foi acusado, não. A gente foi... retirado do ar. Né, como fala quando a gente foi punido? Enfim. Fomos retirados do ar. Isso, a gente foi isso. Parei de falar agora. Vamos em frente. Derrubado, Cláudia. Obrigada. A Sônia falou, estou vivendo em cubos, Lucas De Luca. Foi particular entre eles. Vamos em frente. O Lucas falou sensacional. Vamos em frente. Fechamos, então, a coisa da Chapeuzinho. Edição, a edição final vocês vão ter, e vocês vão ter, então, esse áudio podcast que a gente vai gravar para vocês ouvirem a edição final com as ilustrações do nosso querido amigo Dimas Restivo. Vamos em frente, porque agora eu já me perdi tudo, a Jane tá rindo, a Arlete não viu nada de pornografia. Pois é, o Facebook viu, tá bom? O Facebook não está acostumado com o Chapeuzinho Vermelho contada de uma forma tão magistral. Como que você não viu pornografia? Olha a quantidade de conhecimento que a gente está compartilhando aqui. Isso aqui é pornográfico. No país, no estado em que está, isso aqui é pornografia pura. Entendi. O Lucas está falando para aquela resposta da Sônia, gente, ó, só para não ficar todo mundo sem dormir essa noite de curiosidade. O Lucas está falando, essa peça foi muito boa. A Sônia era minha aluna, montagem de 2005, foi isso que ela citou. Beleza, gente? Vamos em frente. É uma máfia. Vamos em frente. Eu me perdi geral, deixa eu me achar. Encerrei Chapeuzinho Vermelho, você quer falar alguma coisa? Tá tudo bem no Facebook? Você tem uma série de coisas para rememorar eles aqui, para a gente... Para a gente recapitular do curso, né? Temos uma série de coisas para recapitular do curso, temos 11 cartas para ouvir, e acho que a do Will que não deu, porque chegou muito em cima. Deixar sair mais cedo. Algumas cenas que chegaram depois também, gente, que eu já tinha feito aquela versão lá na outra sexta-feira, eu não coloquei, eu fiquei tentada. E eu ia tentar, só que eu tive uma crise de coluna, ainda teve isso, de ficar fora da cadeira, deitada, tomando remédio, já vi que juntou isso essa semana
Vamos em frente. Eu não sei, recapitulando, né? Então tinha isso, ele está falando é porque tinha isso no meu roteiro. Eu vou fazer então uma recapitulação. Se eu sair muito, você me puxa de volta, porque ele tem lá o material que eu não imprimi hoje, esqueci. É o último encontro. Gente, deixa eu aproveitar, já que sábado passado, depois da nossa aula, eu sonhei que a gente tinha feito essa última aula e eu estava chorando em prantos porque a aula tinha acabado. Eu acordei no meio da noite chorando. Então acho que é por isso que a gente ficou tão empolgado, resolveu editar tudo hoje, achou que fosse dar tempo de fazer tudo. Vamos lá, retomando. Nesse não tem que fazer um intervalo para esse povo. Ideia e ação, storytelling. A nossa jornada de composição de texto dedicada a construir uma comunicação que leve uma ideia a público trilhando os parâmetros do storytelling. Quando falamos de storytelling, a gente está se referindo à arte de contar histórias usando técnicas de composição com o objetivo de levar essa mensagem ao público com uma embalagem especial, digamos então, que talvez a gente possa aí fazer um paralelo e dizer que o storytelling cuida desta embalagem, desta fita, de qual vai ser o tato do tipo de fita, do tipo de embalagem, se é uma caixa, se é um plástico, se é um círculo. Eu vou compartilhar os slides também, inclusive da semana passada, que foi só a condução, e eu tinha uma outra coisa, eu vou compartilhar tudo, tá bom? E agora a gente está sendo gravado, e o começo, aquele tudo que a gente falou, está lá no Facebook. Sim, frente. A gente criou o Ideia e Ação, a partir das nossas experiências com teatro de animação, com storytelling, direção de atores, porque o Ju é especialista em direção de atores, eu também trabalho com direção de atores desde 2005, mas voltado especificamente para a construção de personagem, e de autores, que é o meu principal foco de atenção e de gosto no storytelling, que é trabalhar com os autores, com a composição, com esta parte de edição, com essa parte de criação, com essa parte de que fica louco, ai, não consigo fazer, não consigo escrever um diálogo, estou enlouquecendo porque eu tenho que colocar a técnica. A gente viu que o storytelling oferece ferramentas para a criação, para a composição e para a edição de uma história, de uma narrativa. E partindo desse cenário, de tudo que a gente viu, desse trajeto, deste exercício que a gente viveu junto, então este trajeto, a partir deste trajeto, qualquer pessoa pode se tornar um autor-compositor, pode atuar com estes elementos e pode ser o que eu gosto de chamar de encenador da palavra, que é atuar ali como personagem improvisando dentro daquela estrutura micro de cena. A gente viu, então, para fechar e voltar ao nosso tema principal, que o Ideia e Ação é um conjunto de passos que objetiva levar a um conteúdo a público. Exato. Concentre em si um caminho para chegar a um fim. Partes que apoiam e orientam a criação de um conteúdo a ser expresso de forma oral ou escrita. E também um sistema que propicia observar, refletir quanto a um texto por duas maneiras, pela visão analítica e pela visão holística. Bonito, hein? Um aperfeiçoamento na arte da palavra, na habilidade de contar histórias, num aperfeiçoamento em narrativa, um aperfeiçoamento em relacionamento humano, afinal de contas, a gente conta histórias um para o outro em todas as áreas. Então, uma performance melhor para todos os sentidos. A minha forma de definir storytelling, eu gosto de dizer que eu estou me ouvindo, que loucura! Eu estou entrando por dois... voltou! Eu gosto de... É que eu estava aqui pronto para entrar na transmissão, no sentido que falamos da visão analítica e da visão holística, né? A visão analítica é estudar cada parte de um sistema separadamente a fim de recompô-lo posteriormente.
E a visão holística é observar o funcionamento do sistema como um todo, constituindo um fenômeno único. O que nos leva, de novo, a lembrar da Regina Machado e da arte da palavra. A arte da palavra oral e escrita compôs todo o nosso curso até agora. Só para eu falar, o storytelling, eu gosto de pensar que ele é uma forma de trabalhar, uma forma de fazer, de compor a história no dia a dia, de nortear a gente nesse dia a dia. Eu esqueci. Ju, ajuda! Vocês viram que tá dando tudo certo no som, que o Ju até tá sabendo falar? Não é? Eu aprendi a falar durante a semana. Inclusive, temos aqui mais uma coisa que foi escrita por uma certa escritora, né? Falando sobre ideação, sobre storytelling, né? E quando falamos de storytelling, estamos nos referindo à arte de contar histórias, usando técnicas de composição com o objetivo de levar uma mensagem ao público. E o ideação é uma jornada de composição de texto dedicada a construir uma comunicação que leve uma ideia a público, uma ideia à ação, trilhando os parâmetros do storytelling. Isso! Sendo redundante, repetitivo e dizendo sempre a mesma coisa. O ideação storytelling serve para treinar a mente. Deixa eu ver aqui o chat. A Sônia está perguntando o que eu estou tomando nessa taça. Você sabe que eu recebo muito essa pergunta. Isso aqui é água de coco. O Ju bate aquele coco de dentro junto com a água de coco, por isso que fica branquinho assim. A gente toma água de coco porque não dá para comer por muitas horas e a água de coco sustenta e alimenta a gente. Servimos água de coco para o Lucas quando ele veio assistir presencial o nosso curso. Ele falou, é muito bom. Vamos lá. Treino da mente. Foi aí que eu me perdi um pouco, porque tanto o storytelling como estes passos do ideia e ação buscam treinar a mente, digamos, numa rotina de coisas que vão ser necessárias para um bom andamento do que a gente vai fazer. Neste caso, levar a palavra a público. O estado criativo, com estas ferramentas, ele vem após o exercício. Eu vou voltar. Daqui a pouco a gente vai achar. Ju, tem aí nas imagens que você não está transmitindo? Eu estou sem o meu retorno de material aqui. Acha aí para a gente a citação da Regina Machado que eu coloquei. Foi muito difícil? Não? Tá bom. O que caracteriza a arte da palavra oral é a presença do narrador que se utiliza de sua fala num encontro com o público, diferenciando-a da literatura escrita, que pressupõe o uso da palavra por um escritor ausente no ato da leitura. Isso em Regina Machado, A Arte da Palavra e da Escuta. Ótimo. Tem mais aí, não tem? Tem. A arte da palavra, produções cuja forma essencial é dada pela ordenação poética de palavras orais ou escritas, considerando diferenças como formas artísticas. Segura aí. E segura o som que eu me ouvi. Diferenças como formas artísticas foi exatamente a primeira citação, né? Então a gente divide escrita e oral. Um tem o narrador ali, o presente, o outro pressupõe um autor que não está presente na hora da leitura. Uma palavra importante aí, porque que está lá no começo, e decupada essa frase, esses trechos da Regina Machado, estou citando trechos que já foram citados, tá bom? E de qualquer forma vai no material. Esses trechos trazem palavras, traz um conteúdo, uma informação que a gente tateou todo o tempo dentro do nosso curso de storytelling. Por exemplo, quando ela diz palavras ordenadas poeticamente, ela está dizendo que foram pensadas, que foram
postas e que foram pensadas para gerar um determinado efeito, assim como pensa o storytelling, ou seja, cada palavra, a ordem que a gente coloca, ajuda a informar as coisas. Então, por exemplo, quando nas cenas da Chapeuzinho a gente buscava o azul e o rosa, vou seguir com as cores que são as minhas cores, para usar de exemplo, o azul como externo e o rosa como interno, como reação a esse azul, eu dizia, vou colocar aqui, Chapeuzinho coçou a cabeça, pensava em concordar ou não com o lobo, tá? Eu enfiava ali o coçou a cabeça, eu estava ordenando poeticamente as palavras de forma a dar uma imagem mais concreta para o meu público. Como se aquele palco que a gente falou lá no comecinho, a gente falou um pouco mais de teatro, aquele palco em branco que está na mente do leitor fosse recebendo informações que trazem imagens de acordo com a forma que nós encadeamos estas palavras que trazem os seus conteúdos, ordenadas poeticamente. Ju, procura a próxima, sem pressa, seguindo, falando então de storytelling, de técnica, de estado criativo, de ordenar poeticamente, ser criativo, manter a espontaneidade, ser capaz de improvisar, estar pronto para o exercício da palavra oral, tal. Tá pronto, beleza. São coisas que vão depender de você, pessoa, então eu vou dizer, você, pessoa, ator, sujeito, deste sujeito estar vazio, estar limpo de preocupações. Vamos lá, nossas vozes internas, lembra lá? Preocupações, de forma a poder ser espontâneo, criar, vivenciar, curtir aquilo e responder espontaneamente. O storytelling, em termos técnicos, ele vai ajudar a gente nisso. Acho que a gente tem isso em algumas cartas, mas eu lembro de conversar com alguns de vocês e ter alguns depoimentos. E com o percentual macro, eu consigo lembrar melhor o todo da história. Eu cheguei a contar para alguém falando sobre planejamento da aula, e pelo horário eu sabia mais ou menos o meu percentual macro e aonde eu estava de conteúdo e a hora, para saber se eu estava atrasada ou não. Sugeri para a Sueli ensaiar a apresentação dela do TCC, a história dela, calculando os percentuais de acordo com o tempo. Então, isso é uma coisa técnica. Em sequência, que eu vou olhar e vou saber de onde eu estou vindo, onde eu estou e para onde eu estou indo. Hoje, como eu mudei tudo, eu não tenho isso, eu tenho que encadear uma coisa e contar com a ajuda do Ju, que está lá esperando com a Regina Machado. Segura a Regina Machado aí. Exercitar, vamos entrar então nessa próxima citação, exercitar vai ajudar a gente libertar as preocupações, vai levar ao estado criativo, ao estado de espontaneidade, a e depois você vai dirigindo e você se acostuma e passa a fazer isso naturalmente, espontaneamente. Você passa a improvisar os caminhos. Você faz um caminho da sua casa para o seu trabalho. Na primeira vez você pensou, na segunda, na terceira, depois você já sabia o caminho, depois você foi capaz de improvisar.
é a mesma coisa com o storytelling, com a narrativa, com o teatro, com a atuação. Eu acho que com tudo que envolve ferramentas que ajudam o artista em geral a expressar coisas, a levar determinados conteúdos, gerando efeitos que se busca. Isso vai depender, então, de exercício. Será que ninguém quer falar nada? Alguém quer falar alguma coisa? Porque aí, Ju, eu vou pedir a citação, porque ela acho que ela vai falar isso que eu encadeei aqui. Tomara que fale. Deixa eu ver, ó. Ninguém falou nada. Se alguém quiser falar alguma coisa, coloca no chat. Eu vou seguir falando. O meu computador está acabando a bateria. Olha, eu consegui ver mais coisas. Ó, gente. Citação? Pode citar. A arte. Opa! Venha no. A arte da palavra requer o exercício da capacidade de transmutar imagens internas em configurações de linguagem, ordenadas poeticamente. Tal ordenação é fruto de um longo processo de descoberta de palavras que podem ser encadeadas para fazer sentido, para conferir significação à experiência de vida de uma pessoa. Regina Machado, página 16. Tem mais uma aí? Eu achei que tinha uma falando do exercício. Tem mais uma citação? Não, mais uma citação da Regina. Ah, tá bom então. Então cita de novo. Bom, vamos lá. Nessa citação, ela está a cada frase, eu vou tentar ser bem técnica, tá? Porque cada frase, cada coisa que ela fala, ela está dizendo um passo, ela está dizendo uma coisa que tem que ser feita para levar uma coisa que está na cabeça para outra pessoa. Ideia a público, a ação seria, né, público. Vou retomar. Achei a Regina, achei minha cola. Vou repetir a citação, tá bom? A arte da palavra requer o exercício da capacidade de transmutar imagens internas em configurações de linguagem, ou seja, frases. E a gente fez quando eu peço para vocês colocarem no papel, ordenar algum conteúdo. Transmutar imagens internas em configurações de linguagem ordenadas poeticamente. Tal ordenação é fruto de um longo processo de descoberta. Edição. Falei para vocês, demorou para eu descobrir coisas no texto. Quando a gente prepara as cenas, formula situações que podem ser vividas, pensa os objetivos, qual vai ser o ponto de vista, o objetivo, o obstáculo e o desfecho. Objetivo é dando de encontro com o obstáculo é sinônimo de conflito. Desfecho sequela, o desfecho pode ser um desastre, pode ser um gancho, pode ir ou não para uma sequela. Vem então uma sequela, uma reflexão, uma decisão. Tudo isso, quando a gente pensou antes, a gente está ensaiando o cérebro, pensando como ordenar tudo aquilo que está na cabeça que a gente imaginou. Uma coisa que acontece, o Ju falou da experiência da gente escrever junto. Ele perguntou, posso escrever qualquer coisa? Pode. O que eu quiser, pode voar, pular? Pode. E ele escreveu. Só que o que estava no papel era diferente do que estava na cabeça dele. Muitas vezes a gente descobre que é diferente, muitas vezes a gente descobre que é igual. Isso é pegar a configuração de linguagem, pegar a primeira versão da tua coluna autoral de Chapeuzinho, é a primeira configuração de linguagem ordenada poeticamente. Tal ordenação, citando Regina, é fruto de um longo processo de descoberta de palavras que podem ser encadeadas para fazer sentido. Vocês passaram por isso, para conferir significação à experiência de vida de outra pessoa.
Depois de colocar no papel, a gente começou a trabalhar os trechos menores, a pensar os trechos, a pensar aqueles personagens, a pensar cada uma das cenas, cada um dos pontos de vista, ensaiar o cérebro, ensaiar a história, pedaço por pedaço, anota. Não sei se alguém falou na carta, se alguém me falou, eu vou repetir, porque se não tiver na carta pode ter me falado, agora meu cérebro já misturou tudo. Mas alguém disse, aquelas anotações que eu fazia para não esquecer, eu já estava planejando. Tudo aquilo que você anota, tudo aquilo que você vê por aí, anote as suas ideias, não perca as suas ideias, coloque no papel, coloque no papel. Tudo isso precisa ser ordenado. Você coloca no papel, coloca, depois você vai lá e fala, tá, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, agora eu vou então digitar. Aconteceu com vocês pedir para narrar no último exercício, então eu pedi a carta para vir em palavra oral e em palavra escrita. Aconteceu com alguém, a pessoa falou, quando eu fui digitar, eu mudei a carta. Acontece, isso é o processo, eu estou derretendo, né? O Ju está me abanando. Isto é o processo de descoberta que a Regina Machado fala. Esse é o processo de configuração de linguagem, de ordenar essas imagens internas, de se perguntar. Eu lembro que no particular eu perguntei para algum de vocês: o lobo está assim ou está assado? Está no chão ou está não sei o quê? Porque a gente está configurando essa imagem para ir para outra cabeça. Ali a gente tinha, né, quando a gente trabalha em particular, em consultoria, um autor e um consultor, né, um orientador, um professor particular, né, é isso que é um consultor. São duas cabeças, então tem a cabeça do autor e o texto que fica ali de meio, né? E aí eu fico perguntando, é isso? É aquilo? E a gente vai editando como vocês viram, vou por isso, vou por aquilo. Tudo isso é processo de transmutar imagens internas em configurações de linguagem ordenadas poeticamente. A ordenação é fruto de um longo processo de descoberta de palavras. E aí vai além, vamos mais profundamente, vamos descobrir uma parte de edição depois que o nosso texto não vai chegar, uma edição mais fina, que a gente vai se perguntar quais são os conteúdos das palavras e se aquelas são realmente as palavras ideais, se aquela palavra dá 2 sentidos ou dá um só. Eu quero dar 2 sentidos com aquela palavra, e aí é micro do micro do micro. Então, a gente falou aqui num curso básico de storytelling, num macro de percentuais do todo, e num micro, que é a estrutura de cenas, mas eu comentei com alguns de vocês, a gente trocou muita ideia, muito áudio, né? Cheguei a comentar com vocês, tem o macro da cena, que é a estrutura micro, e aí tem o micro disso. Tem um outro macro, que é cada um dos trechinhos das junções de cena, tem cada frase. Com o Dimas, a gente conseguiu fazer, na cena da Chapeuzinho Vermelho dele, que foi bacana, a gente conseguiu fazer 2 encontros, né? De meia horinha, o que deu uma sessão, né? Eu consegui fazer uma edição de trás para frente. Falei para ele, Dimas, o que a gente poderia fazer agora, ele está falando yes no bate-papo. O que a gente poderia fazer agora, que está todo editado, tal ponto de vista, tá tudo que a gente queria, as palavras são essas, a gente já cortou a palavra que não queria, acertou o ritmo, ordenou de novo, né? Agora a gente edita frase por frase, de trás para frente, para fazer o cérebro desconectar de cada uma das frases, porque ele começa a entender tudo, ele pula a palavra, o cérebro é sabidão. Então, para editar, lá na frente do storytelling, a gente tem que rodar ele. Então, a gente fez, eu falei para ele, quer ver como dá para ler de trás para frente, frase por frase, e quando está bem editado, fica uma delícia ouvir a história de trás para frente. E aí a gente vê palavrinha, por exemplo, a gente cortou uma palavra, juntou uma frase, sobrou 2 palavras de. Experiência de vida de uma pessoa. Tem um erro, né? Então, quando você faz isso de trás para frente, você começa a enxergar isso. Sugiro para vocês uma coisa que eu aprendi como técnica de storytelling nos meandros. Vai responder um e-mail, é uma coisa muito séria, precisa ter certeza? Antes de mandar, lê de trás para frente, depois você lê palavra por palavra de trás para frente e vê se é isso mesmo. Porque com certeza o seu cérebro vai editar bem e não vai mandar uma coisa que você posteriormente vai falar, meu Deus, eu escrevi isso, mandei assim. Isso é storytelling. No micro do micro do micro do micro. Vamos em frente. Eu vou repetir
a frase, o finalzinho aqui da Regina Machado, só para fechar então. Ela fala que o processo de ordenação, de encadeamento dessas palavras, para fazer sentido, para conferir significação à experiência de vida de uma pessoa, ele vai depender, então, de uma ordenação, de um exercício, de uma experiência maior, uma vivência maior com este conteúdo. E aí eu achei que eu tinha trazido realmente o outro coisa da Regina, mas eu não trouxe. Eu vou procurar, porque eu me lembro que uma das frases dela do começo, eu devo ter cortado agora desse último material. Ela falava tinha a palavra exercício. E isso que eu ia falar para vocês, que assim, storytelling depende de exercício, narrativa, contação de história, o próprio trabalho do ator, o trabalho com a palavra, o trabalho com o texto, depende de exercício. O que a gente fez hoje, por exemplo, gravando, mudando voz, não muda tanto a voz de um para o outro, um vai entrando no outro, porque não há, na minha pessoa, um grande exercício em mudar as vozes. Foi feito muito rápido. Então, para tudo o que a gente faz, depende de exercício. A gente vai fazer melhor, a gente vai fazer mais rápido, a gente vai talvez ser mais eficaz, dependendo dos nossos objetivos, do que ser eficaz. Bom, Regina, é isso. Queria dizer, então, que esse trechinho, por exemplo, que eu acabei de citar, que o Ju leu, ele traz dentro dele tudo o que a gente viveu de storytelling, tudo o que a gente viu de macro, micro, de edição, está aí. Então, para a gente tirar da cabeça e levar para uma outra pessoa de forma que seja significativo. Quando se fala, o poder do storytelling, a mágica do storytelling, né? Alguém de vocês falou, magia, é feitiçaria. Esta mágica está em conseguir, então, a partir deste trabalho enorme, ordenar de uma forma que leve algo para outra pessoa e que faça sentido, que gere uma coisa que é significado para ela. Já não é nem mais para a gente que está fazendo aqui de autor. Então, quando a gente escolhe essa edição fina, tudo isso, a gente está pensando finalmente no outro. Fechando os exemplos de Regina Machado. A gente precisa de um intervalo, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Posso ir para o nosso próximo assunto? Vou dar 2 minutos para o Zoom falar alguma coisa. Deixa eu olhar o Facebook. Olá, Facebook! Agora que eu consegui vir, gente, desculpa, porque eu tenho que mudar de tela. Eu me perdi no roteiro, mas estou chegando agora. Olá, Will! Olá, Jaque! Os dois que sempre acompanham e ajudam a gente, né? Tem uma assistência de produção desses dois ali no Facebook que acompanham ao vivo. Muito obrigada pela companhia e pela parceria de vocês sempre, porque às vezes eu acabo citando todo mundo do Zoom, lendo ali, e não estou lendo o Facebook. Will, vocês são maravilhosos, muito obrigada. Acho que o Face não entendeu a parte do que o lobo comeu a vovó e a Chapeuzinho. Pode ser. Sabe o que é pior? A gente não estava falando sobre isso, não tinha Chapeuzinho Vermelho, era a pura e simples posição da minha figura, conduzindo vocês através de uma voz aveludada, romântica e até quase proibida. Não posso falar essa palavra, senão não é family friendly. Vamos em frente. Deixa eu voltar aqui, se alguém escreveu alguma coisa. Sueli, como eu acho essas citações dela? São de cada livro. As citações estão no nosso material com o número da página e são do livro A Arte da Palavra e da Escuta. Este aqui é a última edição deste livro aqui da Regina Machado, tá bom? Tem uma edição anterior, porque este livro ele foi feito a partir da tese da Regina, e ele tinha um outro nome aqui. E ele foi lançado com esse nome primeiro, Acordais, Fundamentos Teórico-Práticos da Arte de Contar Histórias. Tá aqui,
tá no nosso material, tá citado com o número de página, no material de hoje também vai. Quem por acaso tá pegando gravado, tá pegando isso em 2037, muito prazer, olá do passado. Vai na edição, volta aí na gravação que tá tudo indicado certinho, tá bom? Mais alguma pergunta? A Sueli falou... Vou dizer que as suas orientações iluminaram o meu trabalho com o TCC. Muito obrigada. Sueli, que gostoso. Eu que agradeço a chance de dar palpite, né? Porque esse é o trabalho de um consultor em storytelling. Dar palpite no texto dos outros, gente. Isso não é trabalho. 45 vezes mais editar texto. Isso é o que a gente gosta de fazer. Tanto que a gente não vê que passa 3 horas. Acha que é meia hora. É uma ediçãozinha. Tá pronto, tá pronto. Vou só ver aqui, ó. Tá pronto. E vai indo. Tá. Aí ela tá falando intervalinho. Intervalinho. 5 minutinhos. A Elô falou que está no livro. Obrigada, Elô, por falar, gente. Muito obrigada. A Cláudia também falou do Acordais, me ajudar. O Dimas falou que acabou de comprar, fez muito bem. Ela dá uma trajetória de como é o jeito dela de compor esse pensar a oralidade. Muitíssimo interessante, vindo de uma mulher que pensou muito a arte de contar histórias junto a educadores contadores de histórias. Vale muito a pena. Sueli, obrigada. Palpite quando a gente pede é maravilhoso. Dora. A Dora colocou aqui pra gente. A Dora digitou o trechinho que a gente falou, que a gente citou, tá aqui no chat. Vamos então para o nosso intervalinho de 5 minutinhos, certo, Ju? Então a gente volta daqui a pouco do Universo Caju. Sobremesas são assim, pessoas querem sim bolo de fubá. Guloseimas vão deixar o almoço e o jantar mais doce ao paladar. Sobremesas são assim, pessoas querem sim ameixas no manjar. Gentileza em me dar sua boca pra provar mousse de maracujá. A minha boca quer a sua boca açucarar. A sua boca faz a minha boca salivar. Sobremesas são assim, sonhos e quindins e bocas pra beijar. Op, 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 op. Op, 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 op. Sobremesas são assim, pessoas querem sim bolo de fubá. Guloseimas vão deixar o almoço e o jantar mais doce ao paladar. Sobremesas são assim, pessoas querem sim ameixas do manjar. Gentileza em me dar sua boca pra provar mousse de maracujá. A minha boca quer a sua boca açucarar. A sua boca faz a minha boca salivar. Sobremesas são assim, sonhos e quindins e bocas pra beijar. Op, 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 op.
Sobremesas são assim, pessoas querem sim bolo de fubá. Guloseimas vão deixar o almoço e o jantar mais doce ao paladar. Sobremesas são assim, pessoas querem sim ameixas no manjar. Gentileza em me dar sua boca pra